Você está ouvindo Estudo para o Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro. Terça-feira, 11 de agosto de 2020. Tema: Humildade no serviço. Texto básico: 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Porque quem te fez diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houvesse recebido? Você foi criticado quando realizava alguma tarefa? Em toda a atividade humana, nós estamos sujeitos à crítica. Pastores, presbíteros, diáconos, liderança, enfim, todos nós estamos sujeitos a isso. Jesus mesmo foi criticado por sua família, pelos religiosos em sua época. Ele recebeu muitas críticas. Ele foi criticado de glutão e beberrão. Mateus 11, versículos 18 e 19. Paulo também enfrentou críticas na igreja de Corinto, pois ali havia pessoas que o desprezavam, nem lhe reconheciam sua autoridade apostólica. Mas ele procurava servir àqueles irmãos com humildade, demonstrando um grande amor para com eles. Algumas pessoas têm dificuldade com as críticas, ficam frustradas, desanimadas e acabam abandonando o trabalho. Mas Paulo nos dá um exemplo de como devemos agir. Se você estiver fazendo o seu trabalho no reino bem feito, mesmo assim você estará sujeito à crítica, pois Satanás tem interesse em impedir o progresso do trabalho. Também há quem desanime devido às dificuldades. Mas Paulo nos mostra quais atitudes que devemos ter no serviço do reino. Vejamos o ensino de Paulo. Em primeiro lugar, nos dispõe a servir ao Senhor. Versículo 6. Paulo começa dizendo: estas coisas apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Quais coisas? As que ele disse anteriormente. Ele aplica a linguagem do agricultor, do construtor e do despenseiro a si mesmo e a Apolo, dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Capítulo 3, versículo 6. Então ele diz: nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Os dons foram dados por Deus a cada um, como diz Calvino. A organização que o Senhor estabeleceu na sua igreja, a saber, que os membros do corpo de Cristo vivam juntos e que cada um deles viva contente com o seu próprio dom, sua própria posição, sua própria função, com a honra que lhe é conferida. Assim, devemos ter a consciência de que o Senhor nos deu dons para os servirmos, servindo uns aos outros. Este é um princípio fundamental na vida cristã. Foi isso que fez com que Paulo não desanimasse, mesmo diante das críticas e da falta de reconhecimento do seu apostolado e das tribulações que passou, pois ele tinha consciência de que estava servindo ao Senhor. Atos 20, 24. Quem está servindo ao Senhor não deve se deixar levar pelas críticas ou quaisquer dificuldades. Pelo contrário, deve superá-las servindo humildemente ao Senhor.
Segundo lugar, evita o orgulho espiritual. Versículo 6. Ninguém se ensoberbeça, é o que Paulo declara. Assim, deve-se notar que o orgulho ou autoglorificação não pode ser uma atitude no trabalho cristão. E isso é a causa e ponto de partida de todas as controvérsias, quando cada um, reivindicando para si além da sua capacidade, está ávido em ter outros sob o seu poder. João Calvino. Os dons nos têm sido dados para servir ao Senhor, humilde e despretensiosamente, e não com interesses pessoais, pois o orgulho destrói o trabalho. A palavra de Deus diz que ele se opõe aos orgulhosos, e o orgulho espiritual é um problema mais grave ainda, pois leva as pessoas a se colocarem num pedestal por acharem que são melhores que os outros. E pode ser que o membro acabe por se achar como cabeça do corpo. Por isso, é preciso lembrar, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Tendo isso em mente, vamos evitar o orgulho espiritual. Terceiro lugar, reconhece a graça. Versículo 7. Quem te faz sobressair? Quem te deu o que você tem? Por que te glorias? Estas são perguntas incisivas de Paulo para que cheguemos à conclusão. Todas as bênçãos vêm de Deus. E se todas as bênçãos que possuímos são dons de Deus, são efeitos de sua generosidade livre e merecida. Certamente devemos ser humildes. Tudo quanto de bom que há no homem não é implantado pela natureza, nem é obtido pelo nosso livre arbítrio, como colocar a Deus sob nosso controle, mas emana de sua misericórdia, a qual é absoluta e livre. Agostinho. E é isso que reconhece Paulo em seu ministério, quando diz que ele é o que é pela graça de Deus, e esta graça o levou a servir, passando por muitas tribulações, segundo aos Coríntios 11, 24 a 27. Esse reconhecimento de que tudo é graça de Deus em nossas vidas deve nos levar a servir ao Senhor humildemente, desejando que o seu nome seja glorificado. Você tem servido ao Senhor em gratidão por sua graça em sua vida? Às vezes você se sente desestimulado por críticas ou dificuldades na realização de sua tarefa? Paulo desejava que os coríntios aprendessem a servir ao Senhor com humildade e a reconhecer que tudo emana da graça de Deus. Faça isso e o seu serviço será agradável ao Senhor. Motivos de oração: que o Senhor seja glorificado nesta situação, descoberta da cura para o coronavírus, profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco. Orar para que haja consciência sobre o problema para que se evite a propagação do vírus. E orar por aqueles que já estão enfrentando as consequências por morte ou enfermidade, pelo nosso país e outros países, pela Igreja do Senhor em todo o mundo, e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.